Olá pessoal, para quem não conhece ainda, nós vamos aprender a fazer o tricô reversível. O lado do avesso e o do direito, eles são opostos às cores, olha só. E são tudo feito em ponto meia, ó, os dois lados em ponto meia. E vamos usar nesse trabalho, não a agulha convencional de tricô, nós vamos usar uma agulha de crochê. E neles vamos amarrar um fio. Esse fio representará a segunda agulha de tricô, o que nos possibilita fazer esse trabalho utilizando a agulha de crochê. Para calcular mais ou menos o tamanho que vamos precisar do barbante, será 4 vezes o tamanho do comprimento do trabalho que iremos fazer. Aí, nós vamos amarrar ele, fio duplo, com uma fita adesiva mesmo, para que ele não escape. Existem algumas agulhas que já tem um furo aqui para poder passar pela agulha o fio, sem precisar amarrar. Mas eu utilizo assim e funciona muito bem. Agora eu vou mostrar como colocar os pontos na agulha. Vamos começar colocando os pontos na agulha. Primeiro, vamos dar um nozinho para prender. E vamos colocar os pontos como se estivéssemos colocando os pontos numa agulha de tricô. Aí, aqui, nesse caso, nesse trabalho, temos 26 pontos. E na agulha, nós vamos colocar 26 pares. E no total, se contarmos, teremos 52 pontos. Mas como estamos contando os aos pares, porque vai representar o lado direito e o avesso. É aqui, começando, dividindo os fios ao meio. Seguramos assim. Vamos passar a agulha por baixo do fio à frente do dedão. E vamos puxar a cor clara por dentro do buraco. E vamos soltar aqui. Agora, a parte de trás. Vamos pegar aquele fio de trás. E vamos arrastar este por dentro do buraco aqui. Mais uma vez, este fio da frente, pegamos ele por baixo e vamos puxar por dentro do buraco. E vamos soltar. Agora, o de trás. Vamos puxar ele para frente. E puxar este para dentro. E soltar. Mais uma vez. Por baixo. Puxa aqui dentro. Solta. Fio lá de trás, puxa pra frente. E carregamos esse fio pra dentro e soltamos. Ó.
nós vamos utilizar marcadores para marcar pontos de 5 em 5 pares. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos prender ele aqui somente na agulha, não vamos prender a linha. Um, dois, três, quatro, 5. E iremos assim até o final. Lembrando que as cores têm que ficar intercaladas. Quando soltar o fio assim por acaso, lembre-se de sempre voltar na mesma posição. No meu caso, estava fazendo com a cor clara no dedo de trás e o escuro na frente. O meu próximo ponto que vamos puxar é o claro. Temos que manter a cor do ponto intercalada na agulha. Vou finalizar aqui e já voltamos. Com os pontos todos já na agulha, iremos arrastar esses pontos e deixar eles no barbante, no fio de barbante. Lembre-se de não apertar muitos pontos na hora de colocar, pois a primeira carreira pode ficar um pouquinho justa. Como eu fiz agora, não cometa esse erro. E viraremos a agulha para o outro lado para darmos continuidade. Vamos deixar um fio longo deste lado e deste lado deixe também um espaço para podermos conseguir virar e dar continuidade ao trabalho. Nós vamos escolher um lado para que seja o direito e o outro avesso. Neste caso, o lado escuro vai ser o meu direito. Aqui estão os meus fios. Aí, aqui, o primeiro ponto do lado direito, vamos usar a cor escura, vamos fazer o ponto em meia. Vamos inserir a agulha aqui no ponto, vamos puxar o ponto escuro, pescando. Vamos deixar ele aqui para frente. E o ponto do avesso será o claro. Vamos inserir a agulha e vamos fazer ele em ponto tricô. Aqui está o meu marcador, vamos passar ele para a agulha. Continuando aqui, o ponto escuro, representando o direito, vamos fazê-lo em ponto meia, inserimos a agulha e pescamos o ponto do fio escuro. Deixamos o fio para frente e pegamos o fio claro, que será o avesso, inserimos a agulha no ponto e vamos fazer ele em ponto tricô, passando de baixo para cima, por trás e puxando para dentro do ponto. Cuidado para não enrolar, que o fio claro será o nosso avesso e o escuro o direito. Manter ele sempre nessa posição.
Aí, para fazer o ponto e meia, pegamos o próximo ponto. E puxamos o escuro em ponto e meia, pescamos ele por cima e passamos por dentro do ponto. E o claro em ponto tricô, que será o avesso. Vamos terminar a carreira. Finalizando os últimos pares de pontos, o escuro em meia. E o claro em tricô. Aí, vamos virar o fio que estava preso. Nós podemos puxá-lo agora. E viramos o trabalho. Puxamos a agulha. Para darmos continuidade na próxima carreira. Aqui, para a lateral do trabalho não ficar solta, ela vai ficar presa assim. Agora, como viramos o lado, o nosso avesso será o lado escuro e o lado direito, aqui o lado claro. Aí, nós iremos dar uma torcida no fio. O lado escuro, que agora será o avesso, nós vamos puxar ele aqui pra frente. Pegamos o claro. Tá vendo como ele passa aqui por trás? Para dar a volta. E ele ficar preso na hora que formos fazer o ponto meia, representando à frente agora o ponto claro, o fio claro. Inserindo a agulha aqui no ponto. E puxamos em meia o claro. Esse será agora a minha frente do trabalho. E o fio escuro será o avesso. Como estamos trabalhando aos pares, fizemos o direito em ponto meia. E agora, o escuro representando o avesso em ponto tricô. O ponto claro à frente, em meia. E o ponto escuro representando o avesso em tricô. Lembrando, o lado direito, não misturar os fios, enrolar, para que o desenho saia certinho, o escuro atrás. O próximo par, o ponto claro em meia. E o escuro representando o avesso em tricô.
e faremos assim até o final. Terminando aqui a carreira, vamos puxar novamente o barbante e viraremos o trabalho. Vamos virar esse também aqui, para mostrar que fizemos essas duas carreiras aqui. E agora, se quisermos trocarmos, né, de cor, trazer o fio claro para frente e levar o escuro para trás. Aí nós vamos... É muito simples. Se quiséssemos continuar com o escuro, nós faremos aquela torção para que a lateral depois do trabalho não fique aberta. Puxaríamos a cor clara por trás aqui, ficando para frente, e faríamos o ponto escuro meia aqui. Mas não é isso que queremos. Queremos que o fio claro seja à frente aqui do trabalho. E o escuro ficando no avesso. Ao invés de puxarmos agora no ponto o escuro, nós faremos com o fio claro. Inserimos a agulha no primeiro ponto, que é escuro, mas não puxaremos o fio escuro. Puxaremos o fio claro em ponto meia. O ponto meia sempre representa o lado da frente do trabalho que está virado para a gente. E o fio escuro agora será a parte de trás, que anteriormente era o fio claro, mas agora será o escuro. Inserimos a agulha no ponto que representa o avesso, faremos o ponto tricô com esse fio escuro. Aí temos o parzinho, ó. Continuando, lembrando que agora o fio claro será o lado da frente. Vou passar o marcador na agulha aqui. Faremos o ponto meia. Puxamos o fio claro, representando a frente agora do trabalho. E o fio escuro, faremos ponto tricô, que irá representar o lado de trás. Formamos mais um par, o fio branco, representando a frente em meia. E o fio escuro representando agora a parte de trás em tricô. Faremos isso até o final. Terminamos agora essa carreira. Essa aqui acabamos de fazer, ela será essa risquinho mais escuro. Aí, no próximo passo, vou mostrar como é que fazemos a troca das cores aqui pelo meio, através de um gráfico que seguiremos para fazer o desenho. Para fazer o desenho no tricô reversível, nós vamos escolher o lado direito, o meu, nesse caso, será o com fundo claro, e o lado de trás, o com fundo escuro. Aí, acompanhando o gráfico, esse lado direito, nós vamos fazer as carreiras pares. As carreiras pares aqui, nós vamos olhar desse lado para cá. E quando estiver do lado do avesso com o fundo escuro,
nas carreiras ímpares, vamos olhar o gráfico desse lado para cá. Na carreira aqui, onde parou, nós estamos nessa carreira aqui de cima. Nós vamos continuar fazendo. Contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer 7 carreiras na cor clara. Aí, no desenho escuro, 5 pontos. Aí, 2 claro, mais 5 pontos escuro. E 8, terminando com 8 pontos claros. No canto, sempre vamos, quando estiver aqui, trabalhando os pontos pares. Esse é o lado de trás, esse aqui é o lado da frente. Para prender a linha, nós vamos dar uma torcida aqui, para que o lado fique fechado. E vamos puxar o ponto. O lado da frente, manter sempre a linha para frente. O escuro, que representa o avesso, nós vamos fazer o ponto, tricô. Agora, a frente de novo, ponto meia, o verso, o ponto tricô. A frente, o ponto meia, o verso, o ponto tricô. Vamos fazer 7 pontos claros. Lembrando que sempre trabalhe aos pares, que é a frente e o verso. 5 mais 2. Fizemos os 7 pontos na cor clara. Aí, seguindo aqui para mudança da cor, para fazer os 5 pontos escuros, nós vamos continuar, no próximo ponto aqui, que seria o da frente, nós vamos puxar aquele fio que está lá atrás, com ponto meia. Aí, esse fio vem para a frente, que agora ele passará a ser a frente do trabalho, e o claro vai ser o avesso. Aí, pegaremos o ponto de trás e fazemos o ponto tricô. Fizemos um ponto, agora mais 4 para dar os 5 pontos. Quatro. Sempre trabalhando em pares. Mais o último, 5. Aí, reparem que aqui, ó, dá pra ver a divisão onde foi feito a troca dos pontos. O que estava atrás, do fio que estava atrás veio pra frente, e o fio que estava na frente foi para trás. E agora, tem a divisão entre os 2 dedos da patinha. Esses 2 pontos brancos agora. Aí, nós vamos trazer esse fio que está do lado do avesso, nós vamos
trazer ele para frente. Vamos puxar ele em ponto meia para frente. E o fio escuro vai ficar para trás agora, em ponto tricô. Mais um. Ponto meia da frente. E o ponto tricô atrás. Cada vez que fazemos a troca do fio que está na frente para trás e o de trás para frente, vai haver uma repetição aqui, ó, de cores iguais seguidas. Aí, esses dois grupinhos de dois, ó, é aqueles dois pontos do gráfico aqui. E aqueles 5, lembra? Os 5 escuros, ele está visível aqui, ó, onde há a repetição, ó. Vamos separar onde começa e onde termina. Eram 5 pares, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos repetir aquele sequência de 5 com a parte escura para frente. Vamos puxar esse fio para frente. Fazendo ele em meia, puxa. Ele vem para frente. E o que estava na frente agora vai para trás com um ponto tricô. Esse marcador aqui é que está contando de 5 em 5, só para não nos perdermos. Ponto escuro na frente, e o fio claro, tricô atrás. O escuro em ponto meia à frente, e o fio claro em ponto tricô atrás. O escuro, ponto meia na frente, e o claro, tricô atrás. Vamos contar? Ó, a divisão aqui, temos um par, 2 par, 3 par, 4 par, está faltando mais um. Pronto. Agora, os 8 últimos, vamos trazer o fio claro para a frente. Vamos pegar, fazer ele em meia, puxando. E o escuro vai para trás em tricô. Fio branco. Meia, escuro, tricô. Branco e meia, escuro, tricô. Terminando aqui, vamos puxar o fio para podermos virar no trabalho, continuar do outro lado. Viramos. Puxamos a agulha. O trabalho vai estar preso no fio. E podemos continuar agora do lado escuro. Havíamos parado nessa carreira aqui. Fomos desse lado para cá. Agora de cima, daqui para cá. Neste caso, o desenho não vai fazer muita diferença, porque ele é assimétrico. O lado de cá é igual aqui, mas se acaso for algum outro tipo de desenho que tenha diferença, é muito importante seguir o lado ímpar de um lado para o outro e as carreiras pares de lado ao contrário.
Tirando os pontos agora da agulha. Pegar a cor escura, vamos subir 1, 2. Deixa o fio para frente. E com a cor clara, fazer o ponto tricô. Aí, com a cor escura que represente a frente do trabalho, vamos pegar o ponto e vamos puxar ele para fechar esses dois aqui. Aí, de novo, lembrando que eles trabalham aos pares, o claro representando o avesso, fazendo o tricô. E com o escuro o da frente, vamos fazer meia e puxar os dois que estão na agulha. A clara representando o verso, fazendo o tricô, deixando ele aqui na agulha. O escuro, à frente do trabalho, em meia, e puxa, tirando aqueles dois pontos da agulha. Mais uma vez, o claro representando o avesso, faz um ponto em tricô, ficam com os dois pontos na agulha, o escuro representando a frente, fazendo a meia e tirando aqueles dois pontos, indo até o final. Chegamos ao final, o escuro representando o lado direito, fazer o ponto em meia, puxar os dois pontos que ficaram na agulha, com o fio claro representando o avesso, puxamos o último ponto em tricô, pegamos o escuro da frente, rematamos esses dois pontos na agulha. Depois, para dar um nozinho aqui, só para ficar preso, depois colocaremos o fio para dentro do trabalho. Cortamos aqui. Podemos retirar o fio. Tiramos também os marcadores. Lado do... E aqui é bom que fica um espaço para quem quiser colocar franjinhas e pendurar, tipo uma flâmula. E é isso, até a próxima!